Então, assim, a gente está fazendo uma discussão sobre as modalidades da educação básica. Isso significa que a gente, né, já teve uma conversa sobre EJA, sobre educação quilombola, sobre educação especial, né? Então, a gente está passando por todas as modalidades e hoje vamos falar um pouco sobre educação indígena, né? Outra coisa importante que eu tenho falado com as pessoas que vêm é que a gente está meio subvertendo a ideia de um seminário, né? É subversão aqui total. Então, assim, a gente convidou você, mas não para você fazer uma palestra, a gente ficar. Aham, entendi. E nem para o grupo que ficou responsável por estudar essa temática também fazer uma palestra. O que a gente está propondo é uma conversa mesmo, bem informal, onde o grupo vai trazer algumas questões ou alguns apontamentos, né? Não precisa ser só pergunta. A partir do que leram, eles deram uma olhada na dissertação do Edilson, viram o vídeo que o Edilson produziu e tem algumas coisas sobre o povo Carajá, né? Que Uhum. é onde vocês trabalharam durante muito tempo. E aí, assim, a gente vai fazendo uma rodada, né? Para uma hora o grupo fala e joga algumas coisas para você, você traz um pouco da tua experiência, a gente abre a fala para outras pessoas da turma e assim vamos caminhando. Bem tranquilo, bem à vontade, tá bom? Ah, tá. Uma Então, coisa que as pessoas têm feito, não sei se você acha isso bom, quem já veio antes de você, a gente tem começado com a pessoa falando assim, 5, 10 minutos, falando da tua trajetória, de onde você vem, por onde você passou e onde você está agora. Porque né, em falando isso, já vai aparecer um pouco da educação indígena onde você se insere toda a sua experiência aí no Araguaia, no CIMI, na uhum, aldeia, nas tá. aldeias, né, que você passou por algumas ao longo da vida. E Aham, aí é isso, tá bom? tá bom. É, eu sou Dejalcina, né? Meu nome é a junção do nome do meu pai com a da minha mãe. E aí pode me chamar de Deja. Sou preta, tenho 56 anos, professora da educação básica e é, mulher na luta, né, pelas causas das mulheres, pelas causas das mulheres indígenas, pelas causas das crianças, né? E então eu fui ser professora numa ocasião onde eu tinha acabado de fazer o ensino médio, foi numa ocupação de terra e não tinha pessoas que tinham ensino médio, né? E por eu ter ensino médio, minhas crianças eram pequenas, eu fui chamada para dar aula. Entrei numa sala de aula sem, sem nunca imaginar que eu fosse passar por uma situação assim, né? E daí fui surpreendida de me encantar, né? De gostar da dinâmica de ser professora. E depois de 8 despejos, né? Quem não sabe, ocupação de terra, nós éramos 300 famílias e toda uma situação de terra nesse país. É interessante a gente saber que esse movimento ele acontece enquanto a gente não tiver a reforma agrária, né? Nesse país, nós vamos ter essa questão de terra, da busca pela terra muito forte, né? Porque nós, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que os grandes, né, latifúndios, os grandes fazendeiros, eles tiraram as pessoas das terras, né? Então,
É interessante saber que quando a gente participa de uma ocupação de terra, também por trás tem os grandes fazendeiros. Nessa ocupação lá, o fazendeiro queria vender a terra e articulou para que a gente ocupasse a terra. Então, você vai também por uma propaganda, né, que é feita. E é muito interessante porque a questão de terra, ela é uma questão que envolve os povos indígenas, né? Porque a questão de terra é o grande, né, o latifúndio buscando a terra dos povos indígenas e muitas vezes usando das pessoas que precisam, né, dos pequenos, usam nesse imbróglio todo para, para ocupar terras, né? Então, assim, foi nesse movimento que eu me tornei professora. E depois de 8 despejos, nós resolvemos, isso era no estado de Goiás, nós resolvemos vir para o Mato Grosso. E vir para o Mato Grosso do Goiás é só atravessar a Ilha do Bananal. A maior ilha fluvial do mundo, ela está entre o estado de Goiás ali e Mato Grosso. Eu morava em São Miguel do Araguaia, então são 150 quilômetros por dentro da Ilha do Bananal e você chega em São Félix do Araguaia. Então, você atravessa toda a ilha do Bananal ali e você atravessa o rio Araguaia e do lado de cá você já está no Mato Grosso. Então, foi um caminho, né, que nós fizemos. Depois de 8 despejos, nós viemos para cá porque já surgia a propaganda da terra aqui, da terra boa, da terra que, que produzia muito, né, no Mato Grosso, e eu vim com outras famílias também. Só que quando nós chegamos aqui no Mato Grosso, né, no meu caso, eu com meu esposo e meus filhos pequenos, nós chegamos na casa da minha mãe, que ela já estava aqui. Só que quando nós chegamos, minha mãe já estava nesse lugar que ela mora hoje ainda, né? Mas sem ter conhecimento que a terra era indígena, né? E muitos até ouviam, mas não acreditavam, ou por incentivos também de políticos, né? Ocuparam essa terra. E daí, no que eu vim, na minha chegada, eu já fui reivindicada para ser professora, porque a falta de professor era muito grande. E eu fui dar aula de matemática. E não tinha professor de matemática, né? Então, meu ensino médio foi técnica em contabilidade, enfim, e eu fui dar aula de matemática. Mas aqui na região do Araguaia tem uma história muito forte da educação popular, onde a prelazia de São Félix do Araguaia, né, dirigida pelo bispo Dom Pedro Casaldáliga, sempre buscou a questão da educação libertadora, né, de formação política, e foi me oferecido, né, nessa região fazer a graduação. E eu fiz a graduação em História, sou historiadora, e foi muito interessante porque a partir de que você conhece, né, da história e passa a viver a história, né, porque as pessoas estão aqui, as pessoas das lutas, né, da guerrilha do Araguaia, as pessoas que lutaram na ditadura militar, elas estão aqui, e eu estudando história, né, na graduação de história, licenciatura em história, que foi um marco assim muito importante. Todos os trabalhos nossos, dos 300 alunos do curso, que era História, Geografia, Pedagogia, Biologia, Matemática e Letras, os nossos trabalhos de pesquisa eram ligados à história da região, né? Então, assim, foi muito interessante. E essa formação, né? Então, eu falo assim que a minha formação em ser intercultural, ela se deu quando eu cheguei nessa região, né? Porque os povos indígenas, eles estão aqui, assim, com a presença muito forte, né?
com a presença no Rio Araguaia, com a presença nas matas, com a presença no Cerrado, né? Quando, quando você começa a ler sobre os povos indígenas aqui, é, você não consegue é, não visualizar o todo. Então, essa foi a leitura que eu fiz na minha chegada. Eu falo que eu não tinha formação, mas eu já era Paulo Freireana e não sabia, né? Então, assim, é, foi um diálogo muito forte comigo, né? E também com conflitos, né? Então, eu vim dessa trajetória. E ainda em formação em Luciara, nós fomos convocados a ser professores na aldeia, porque a FUNAI estava retirando das aldeias os evangélicos. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que em 2000 a FUNAI tirou muitos evangélicos das escolas. Então, nessa aldeia, na Ilha do Bananal, né, a aldeia Macaúba, que o Edilson apresenta nessa pesquisa dele, nós chegamos lá em 2000. E nós fomos porque nós fomos convidados por uma pessoa que estudava com a gente, que era da FUNAI, e ela era de São Félix e estava sendo transferida para Brasília, a Maria Helena Fialho. E ela falou: olha, eu preciso de um casal como vocês para assumirem a escola na aldeia Macaúba. Eu nem conhecia, né? Então, assim, foi muito interessante, e quando você está naquela força, né, que a gente recebia, todas as aulas, todos os inícios das aulas nas etapas, o Dom Pedro ia, a gente recebia professores do Brasil inteiro, assim, né, vinha professores da Unicamp, é, das universidades federais do Pernambuco, de vários lugares, porque nós trabalhamos com história oral, então tinha que ter uma força, né, para dialogar com essas histórias, né, com essas narrativas das pessoas que estavam ali, que estavam em sala de aula. Então, nesse embalo todo, a gente começou a trabalhar na aldeia sem terminar a graduação. Nós ainda estudando, né, em Luciara, que é uma cidade beira-rio, nós começamos. Então, assim, eu e meu esposo, nós resumimos o que a gente tinha, entramos nesse barco, minha filha tinha 10 anos, meu filho tinha 13. Minha filha falava assim, mas você nunca me perguntou se eu queria ser índia. Ah, pois é, nunca perguntei. Quando você crescer, você vai ser o que você quiser ser, mas agora você vai descer o rio com a gente e nós vamos para a aldeia, né? Então, assim, é, depois vocês podem falar o que estão pensando aí. Mas foi o caminho foi o rio, né? Nós descemos de barco até Santa Terezinha, ali de Luciara, próximo a São Félix do Araguaia, e chegamos lá. Então, assim, começamos a nossa vivência com aquele povo, não tinha prédio, né? Uma coisa interessante que hoje, como a gente se agarra a prédios, né? E nas aldeias também já tem chego esse movimento aí de querer ter prédio, mas a gente não se importava com prédio, né? E, e daí foram retirados realmente os evangélicos lá da sala de aula, e nós que assumimos. Então, assim, a gente também era observado pela comunidade, né? Porque pensa que uma das maiores lideranças lá, Carajá, era pastor, e a gente estava sendo observado todo o tempo, né? Mas, assim, uma questão que eu falando agora me veio assim com muita força foi como que as mulheres estavam sempre do meu lado, né? Assim, tímidas às vezes, caladas, mulheres que nem falam a língua portuguesa. Até hoje em Macaúba tem mulheres que não falam em português, que a primeira língua é muito forte, o Inarubé. Então, elas se aproximavam, né, de mim, porque
na escola, quando nós chegamos, não tinha nenhuma menina estudando, eram só meninos. E assim, aquilo me chamou muita atenção, né? E depois eu fui observar o movimento. Aqueles meninos, eles atravessavam o rio para ir na cidade estudar todo ano no começo do ano. Quando vinha a enchente, eles paravam. Então, eles não entendiam muito que eles teriam que finalizar o ano para passar de ano. E isso para eles também não tinha sentido, porque eles estavam aprendendo. Então, esse aprender não tem um tempo marcado, como a gente faz, né? O tempo é outro tempo. E muitas coisas a gente só foi compreendendo na vivência, né? Na escuta, na dinâmica do dia a dia, né? Então, depois que a gente foi aprendendo. E, e é isso, assim, eu acho que eu falei Tá, aí tudo falou, né? misturado. Não, mas deu para perceber a sua trajetória. Eu vou passar para o grupo, né? Acho que tem muitas questões, mas antes de passar, ou não sei se a gente fala depois, você falou muito, muito bonitinho assim, eu fiz a graduação em História. E aí na cabeça da gente é assim, saiu de casa, foi ali na universidade e voltou, né, para casa. Não. A vida deles não era assim, gente, sinto muito. Era quilômetros e quilômetros É um dia de viagem, né? De de barco. viagem para chegar na universidade. É, E aí o povo se juntava, fazia um barracão, morava todo mundo é. misturado, fazia, ia para o bar de Alaguela, não, Foi pioneiro, né, esse curso aqui em Mato Grosso. Hoje tem quase em muitos lugares, mas é o curso parceladas, né, de licenciatura da Unemate, da Universidade Estadual de Mato Grosso. E daí, assim, era um dia de viagem por água, e tinha aqueles que vinham também um dia de viagem de ônibus, outros de caminhão, né, que as prefeituras conseguiam, enfim. E nós éramos todos professores, né, que era curso de licenciatura. Então, é isso, assim. muita luta para fazer uma universidade. Não pode falar disso assim rapidinho, não, porque foi um momento de muita luta, muita dedicação, né? É, E de muita formação política formação. também, É, né? E de embates políticos, assim, muito forte, porque os municípios que viam o movimento, o nosso movimento, né? De cada município tinha um grupo de professores nessa formação. Então, esse juntar, nós juntos, né? É, criamos uma consciência e uma força política muito grande, né, ligado à luta do Dom Pedro. Então, isso mexeu muito, né, na região inteira. criou um coletivo de pessoas, assim, de lideranças. Mas, enfim, deixa eu passar para o grupo. Ah, Renato, antes eu preparei aqui que eu queria. Eu vou. É porque eu coloquei os artesanatos, porque Ótimo. eu quero apresentar, né? Acho que eu trouxe a minha Richocou. Ah, então. Eu tô aqui Vou trazer na próxima aula para elas verem ao vivo. aham, eu tô aqui com o anel de Tucum, né? Né? O anel de Tucum, para nós, ele tem um significado, que é um elo, né? Um vínculo com os povos indígenas, com os povos à margem, né? Com os povos ribeirinhos. E eu tô com um bracelete aqui, né? Que foi uma menina Carajá que fez para mim. Tô com um brinco que é do povo do Xingu, de uma arara linda. Tô com um colar de fibra e sementes, que é baré, né, da Amazonas, da Amazônia aqui, ó, bem bonito. Falei, deixa eu colocar meus artesanatos aqui para me apresentar É, a força das mulheres
nesse movimento que é do artesanato, né? E da cultura. Tudo bem. Podem perguntar agora. Vamos lá. Então, olha, do grupo, tem Ana Laura, Isabelle e Romanita. Mas aí o resto da turma também vai participar. Eu tenho várias perguntas, mas quem quer começar? Eu acho que eu vou falar, porque eu acho que tem a ver com o que ela falou, e aí, se complementar, você tenta. Como ela estava já citando essa diferença da educação das mulheres e dos meninos, e a questão das mulheres não falarem português, isso foi uma coisa que eu li naquela partezinha da dissertação, e falava que os homens sabiam por conta do comércio, né, ali, do peixe, do artesanato, mas tinha uma outra parte também que dizia que os anciãos achavam que era importante nesse meio escolar eles aprenderem o português e que os professores, de forma muito consciente também, entendiam que esse espaço escolar era para preservar a língua. E aí eu queria saber um pouco assim dessa questão da língua e da questão da língua para mulheres e homens e também dizia lá que a educação para as mulheres começava quando elas menstruavam, com as tias, as mães. Mas, assim, não começa ali, né? Começa desde sempre. Então, aí acho que eu podia começar falando dessa. Essa é a Isabelle. Oi, Isabelle. Oi. Fala, Ana. Não, que a primeira pergunta é que valorização, né, dos anciãos como uma biblioteca viva, por passar a cultura pela oralidade. E aí uma das coisas que eu queria saber era como isso ocorre nas escolas, né? É um pouquinho também que você... Podia também falar disso, diferenciar a questão dos livros didáticos, que falava também. Eu separei aqui outra pergunta, que se o uso do currículo de uma escola indígena é o mesmo de uma escola, entre aspas, tradicional. Mas aí pode separar em duas perguntas. Não precisa ser pergunta. Ela vai falar ali. Eu vou... Agora precisa responder certinho. Vai na questão mais ampla. Primeiro, é interessante, assim, aqui no Mato Grosso, nós temos mais de 43 povos, né? E o povo Carajá, que eu vou falar, né? Já que vocês leram o trabalho do povo Carajá, e também, para mim, é bem tranquilo falar de um povo que eu convivi muito tempo, né? O povo xamã, que eu estou pesquisando agora, mesmo convivendo em alguns momentos, mas a minha vivência é com o povo Carajá. Isso, mas você pode falar dos dois como quiser, tá? Isso. É interessante, assim, eu vou falar primeiro a questão da língua, né? O povo Carajá, ele se autodenomina Inã, é o povo Inã. E as mulheres, na cultura, né? Então, a menina, ela recebe o ensinamento da mãe junto ali, né, com o menino, criança, até que venha a primeira menstruação. Então, é tudo juntos, né? Então, não tem assim, só com meninas, não. É tudo junto, as crianças juntas. E daí, quando ela menstrua, aí ela é colocada, né, num espaço onde ela fica ali guardadinha e ela recebe visita das tias que vai ensinando para ela, passando ensinamentos, porque ela ela já recebe o ensinamento de que ela vai ser mãe, de que ela vai ter uma família, que ela vai ter filhos, né? Então, é um ensinamento que só é passado nessa fase da vida dela, né? O povo Carajá, diferente do povo Xavante, as meninas se casam muito novinhas e os meninos também são novinhos, né? É interessante isso, assim, eu acho
A princípio, assim, uma coisa é você falar e não vivenciar, né? Quando você vivencia, você percebe coisas assim muito interessantes, porque o menino vem para dentro da casa da mãe, quando casa, né, novinhos. E a menina é muito novinha, 12 anos, na grande maioria 12, 13 anos, e eles são o tempo todo observados pela família, inclusive da mãe da menina. É na casa da menina que o menino vem morar. E muitas vezes ele é devolvido, o menino é devolvido, né? Então, é interessante. Por que que o menino que é devolvido? Porque é a família da mãe da menina que recebe o menino. Então, e são ciclos, né, de ensinamentos aí, de etapas de vida que é passado para eles, né? Então, né, a menina, depois que menstruou, ela vai para o terreiro, né, da dança com os espíritos, e ela vai muito linda, e ela vai naquele movimento dizendo que ela está preparada para casar, para ter família, né? E então é interessante que se uma menina de 12 anos ela casa e ela é acompanhada e ela recebeu todos os ensinamentos, a escola, né? Essa escola que é para nós, ela fica distante para a menina. E o menino é jogado para ele, não é jogado, né? É explicado para ele a responsabilidade, onde ele vai ter que trabalhar, né? Para sustentar a família. Não que a menina também não trabalhe. A menina recebe todo o ensinamento do trabalho que as mulheres fazem, inclusive do artesanato. O povo Carajá faz muito artesanato, né? Então, é ensinado para essa menina. E as meninas, é ensinado para elas, desde muito pequena, que você não levanta os olhos, né? Porque você está se expondo. Então, aí a gente, mas é muito tímida. É ensinamento, são ensinamentos, né? É muito interessante, assim. E daí, com isso, os valores, né, são outros. Então, por isso que eu coloquei a questão que quando eu cheguei na Macaúba, era uma turma grande de meninos, uns 30 meninos ou mais, e não tinha meninas. Mas as meninas estavam presentes em tudo na aldeia, né? Quando a gente já descia do barco, porque lá não sai por terra, você chega de barco. Quando a gente chegava no barco, as crianças já estavam todas na beira esperando a gente, assim. E era uma festa na nossa chegada, né? Você não precisava levar balinhas. Era a sua presença, a sua chegada já era uma festa. Então, e claro que a gente tinha os cuidados, né? De não usar óculos de sol, óculos escuros na chegada, para não intimidá-los, né? Então, você olhava olho no olho, você sorria juntos, né? É tudo muito diferente, assim. Você não levava coisas para chamar muita atenção também, né? E daí essas crianças te acompanhavam até no local da escola ali, e ficavam por ali, as meninas também ficavam por ali. E no meio tem um campo de futebol, esse é o modelo da aldeia, né, Carajá? São ruas, a primeira rua beirando o rio é a Rua das Lideranças, a segunda rua é a Rua dos Parentes mais próximo das lideranças, a terceira rua digamos assim, é a periferia. Aí um grande campo, né, onde é aberto para danças dos espíritos e a casa dos espíritos, e aí vem o que não é da cultura, que é a escola e o postinho de saúde, separado, e a FUNAI. Então, postinho da FUNAI, o postinho de saúde e a escola. É bem separado, assim, na aldeia, não se mistura, né? E daí aí eu assisti as meninas jogando, né? Correndo, brincando, nadando, o tempo todo ali,
mas quem estava sentado lá com a gente estudando embaixo de uma árvore, a princípio, só depois que foi construída uma escola, eram os meninos. E eu comecei a deixar o Edilson dando aula sozinho e eu ia lá para onde estavam as meninas, porque as avós estavam ali, as tias também estavam ali, né? E eu ficava por ali também, né? Às vezes o Edilson me cobrava, o Edilson, gente, é meu companheiro. Aí ele me cobrava assim, ah, mas eu vou ficar aqui dando aula sozinho. Falei, ah, não, mas eu vou lá porque eu vou ajudar a Corina a abrir os urucum. E eu, ó, corria para lá, né, também, e ia fazer o que as mulheres estavam fazendo. Aí, claro que depois eu voltava para ajudar ele, mas assim, o tempo era outro tempo, né? É ainda um outro tempo. Então, a gente não ficava preocupada assim, ah, nós vamos entrar às 7 horas da manhã e sair 11 horas. Não tinha essa preocupação, assim, né? 10 horas a gente saía todo mundo para ir comer na casa de alguém que tinha feito um calugi. Calugi é cozinhar uma tartaruga grande, assim. Então, essa questão da língua materna é muito forte para o povo Inã. E o português, como o Edilson trouxe, é ensinado para o diálogo com o outro, né? Então, para quem importa, algumas mulheres falam português muito bem. Aquelas que vão para a cidade vender artesanato, inclusive junta de umas 10, 15 mulheres e ela leva, né? Então, umas 4 ou 5 falam muito bem o português, mas as outras não têm essa preocupação, né? Então, tinha é como se aquelas lá fossem as mensageiras, né? Que levassem o artesanato para a cidade. Algumas vezes elas levavam uma que não falava o português, né? Agora, uma questão interessante, elas entendem, na grande maioria, elas entendem muito bem o português. Só não falam, mas entende. E é interessante também, assim, o contexto, né? Em que contexto? Quando as primeiras meninas começaram a estudar e que eu estava dando aula, né, ali, a gente sempre começava assim, com algum mito, né, com alguma história deles, para poder falar da língua portuguesa, você começava com a língua inarubé. Então, acabava que a gente aprendia também, né? Porque a criança vinha e o aluno vinha e escrevia. Ah, gente, outra coisa. Quando eu falo desses alunos, não são alunos pequenos, são alunos a partir do 5º ano, na época, falava 5º ano, porque até o 4º ano são professores indígenas na língua. Ótimo isso, hein? Então, só depois do 5º ano é que entrava, que nós entrávamos para trabalhar o português. Então, eles eram alfabetizados, eles são alfabetizados na língua materna, até o 4º ano. Só depois é que a gente entrava com o português. Deixa Então, eu tentar fazer uma pergunta em relação a isso, porque isso é muito importante. Sim. Isso eu estou falando porque assim, eu tenho uma experiência, não com educação indígena, mas há muitos anos atrás, nessa época também, início dos anos 2000, eu tive em Moçambique, e lá tinha uma questão parecida assim, com a questão da língua, né? As pessoas falavam as línguas nativas, as línguas de casa, a língua da sua etnia, e lá eram muitas, eram 30 etnias no país inteiro, mais de 30, um país com 30 línguas faladas vivas lá acontecendo. E tinha um embate muito grande nosso com o Ministério, porque o Ministério queria que todo mundo aprendesse em português. E a gente foi para lá fazer um projeto de alfabetização em português, né? E eu ficava em crise existencial ali, né? Uma guerra.
E a gente tentava dizer isso, né? Que a alfabetização tinha que começar pela língua materna dessas pessoas e o português depois ser ensinado como segunda língua, né? Porque quando você faz isso, você mantém viva essa língua, essa tradição, porque é muito fácil, assim, num contexto de um país onde a língua oficial é o português, e a escola entrar com a alfabetização em português, que esse português vai engolindo a língua nativa e as futuras gerações vão deixando de falar, né? Assim, pelo que você me diz, essa era a preocupação. E se faziam isso, quer dizer, até o quarto ano dele ser alfabetizado, inserido na língua materna, é muito mais difícil, né? Então, assim, eu estou super feliz de saber que lá no Povo Carajá eles têm essa preocupação, mesmo com a instauração da escola, da, da educação escolar indígena, né? Então, assim, é muito interessante. Isso continua até hoje, você sabe, não? Então, Porque depois que a escola chega, vira um negócio, né? mas para a gente entender assim, né, as secretarias de educação do Estado, elas assumiram, né, as escolas indígenas. A partir desse período aí, se vocês pesquisarem, a partir de 2000, porque até esse período era a FUNAI, por isso que eu falei que foi a pessoa da FUNAI que chamou a gente para ir para essa aldeia. Era a FUNAI que assumia a educação. E o que acontecia? A FUNAI não assumia nada, né? Hoje a gente defende a FUNAI. Mas, assim, a FUNAI não assumia nada. Então, ela deixava, eram evangélicos, entende? Era um negócio. É Só, doideira. só que com essa questão, você pensa assim, qual era a preocupação dos evangélicos? Era Evangelizar. evangelizar. Então, eles não estavam muito preocupados com a escola em si, né? E que foi um terror também, né? E que é um terror até hoje, assim, essas missões aí, enfim. Mas o povo Carajá, eu falava como pode, né? Uma aldeia com 1.000 pessoas, Macaúba é uma aldeia grande. A questão do alcoolismo muito forte, né? Porque eles só atravessam o rio e tem a questão do alcoolismo assim muito forte. Nós vivenciamos lá uma questão de suicídios muito triste que superou os Guarani em estatísticas, né? E também na violência que foi a questão dos suicídios. E eles eles se fortalecem, né, com tudo isso, assim, com toda a violência, com tudo que é da sociedade envolvente, é, a questão da biopirataria, né, dentro da Ilha do Bananal, e outras questões, e eles se fortalecem pela língua, né? Então, Os maiores linguistas do povo Carajá estão ali também em Macaúba, né? A professora Maria do Socorro Pimentel, que morreu no Covid, né? Que era uma linguista do povo Inã, que eu convivi com ela há muitos anos, ela falava assim, como que eles renascem a cada dia do fundo do rio, né? Que o mito de origem deles, eles vieram do fundo do rio Araguaia. Então, como eles buscam força, né, em Idiaçó, que é o espírito das águas do rio Araguaia, nesse fortalecimento da língua materna. E uma questão interessante, assim, ó, a universidade, o curso intercultural da UFG e também da Unemate fortalece a língua, né?
É muito interessante essa questão, porque os professores que vêm, eles pesquisam sobre a própria cultura e eles pesquisam sobre a língua, né? Então, mas não vamos também achar que está seguro, né? Que tá intocável a Isso. questão da língua materna, Sempre tem que estar atento. porque não é verdade, né? Há um encolhimento da língua, né? Muitos movimentos aí, eu não sou linguista, mas assim, a questão da língua materna é a vida de um povo, então eu me prendo muito a essa questão da língua materna, e vivenciar em Macaúba e ter essas mulheres que mantêm a língua, porque o encolhimento da língua ele se dá quando a determinada parte ali da língua não é falada, não é movimentada, porque não é só falar, né? Se eu vou fazer um artesanato desse aqui, ó, tem palavras que só são faladas no fazer desse artesanato. Em outro momento, ela não é falada. Então, o povo Inã, eles são um povo dinâmicos, né? Nessa questão do fortalecimento da língua, assim, é muito importante. E a escola, no que ela passa a ser estadual depois de 2000, as equipes, né, do estado, por mais que é muita grana que é envolvida, mas eles não têm esse Sensibilidade. e também, Renato, eles não se fazem presente nas escolas. Sim. E são diretores indígenas, coordenadores indígenas, professores indígenas. O tempo todo a gente escuta uma fala assim nas secretarias. Eu vivenciei o ano passado na Secretaria do Estado de Mato Grosso, quando eu falei que eu descobri que depois de velho eu aprendi a ler pelas costas. Eu sabia que movimento a equipe estava fazendo ali atrás, a equipe da SEDUC, né, para dizer que uma escola indígena não dava aula, que não, vai mandar merenda para aquela escola, mas lá não tem nem aula. Aí, assim, de que aula estão falando, né? De que movimento de educação que estão falando? Então, Eu lembro as, da Beth, as, as secretarias, elas têm essa... A pergunta que foi feita para mim aí, assim, como que funciona, né? Para as secretarias de educação, elas impõem o webponto, registro em diário eletrônico, nossa. só que é muito interessante. Então, eu ia falar que assim, eu lembro da Beth falando da escola nos Miqui, falando que tinha o Estado queria que tivesse língua estrangeira, inglês, Até hoje. na escola indígena. Tinha que fazer educação física. Os indígenas tinham que fazer educação física. Como assim? A matéria de educação física. Nada no Rio de Mas é bem legal assim a gente saber que os povos indígenas resistem, né? E continuam na luta, porque eles são muito inteligentes também. Eles fazem movimento, não é para enganar, mas eles fazem movimento para se fortalecer, né? Sim. Então, com isso, ontem o Edilson até fez um comentário comigo assim na estrada. Como vai ser daqui 400 anos para os nossos netos, né? Eles nem vão andar de carro, e nós aqui nessa poeira. Aí eu falei assim, se a gente pensar nos povos indígenas, daqui 400 anos, com certeza a natureza vai estar sofrendo muito, e eles também, mas eles vão resistir, porque eles resistem há 500 anos esse processo de colonização. 500 anos, né? Enfim, vamos Então, passar de novo aqui mais um pouquinho para o povo falar. A Romanita queria perguntar. Já está mas eu consegui, se eu não conseguir responder aí, gente, com... depois pode vir no WhatsApp, que eu falo um monte também. Não, a gente não está preocupado com pergunta e resposta, viu, Deixa? A Tá. gente está, assim, querendo te ouvir das experiências. As perguntas são só para jogar
te movimentar aí a tua fala, as tuas lembranças, mas não é um jogo de pergunta e resposta, não, tá? Ok. Romanita. Romanita, você já conhece, já esteve com você, Da Sim. entrevista. a da entrevista. Então, bom dia. Muito obrigada por comparecer e pela entrevista que a senhora me deu. Assim, ó, viu? Não, mas eu também ela cantou toda assim, ela me repetiu, mas tudo bem. A senhora. A minha pergunta, já pegando o gancho da sua fala, que é sobre a política, né, da coordenação das escolas, bom, das escolas com a política, se está tendo esse diálogo hoje em dia ou se continua ainda esse embate ainda que, bom, que a gente não, que eles não têm uma escola de fato. Isabel. A gente acabou entrando nessa questão do meio ambiente e tudo, e tinha num outro texto que o senhor mandou, não sei se eu saberia dizer, né? Isso é tudo de... Então tá. Falava sobre a questão da alfabetização ecológica. E aí uma alfabetização levando em conta a ligação deles com a natureza, e foi até uma coisa que você falou no início sobre o Paulo Freire, então eu já pensei nas palavras geradoras que a gente questionou também, falou sobre isso aqui em sala, e como que isso afetaria a questão linguística deles também, que está totalmente atrelada a essa questão da alfabetização, do meio ambiente, enfim. E uma outra pergunta, isso assim, sendo uma questão inicial da vida escolar, né, e já pensando no final, como que é a formação de professores, porque se essa é o ensino fundamental, né, até o quinto ano, é feito por eles mesmos, né, os próprios professores da aldeia, como que isso acontece? Quer aproveitar, né, falar alguma coisa? Não, a pergunta que eu tenho, ela não tem muito a ver com as perguntas agora, eu prefiro fazer depois. Tá. Tá. Então, vamos lá. Hoje, nós temos no MEC, nós temos uma ministra, né, indígena, nós temos uma secretaria de educação escolar indígena no MEC, que a pessoa é aqui do Mato Grosso, é indígena, né? Nós temos o Gerson Baniwa, que é o coordenador do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, e nós temos o Gerson Baniwa também como coordenador dos saberes indígenas pelo MEC. E o que é a Ação Saberes Indígena pelo MEC? É a produção de material de letramento e numeramento nas línguas maternas de cada povo, pelos próprios professores e comunidade, né? Professoras e comunidade. Então, hoje nós já temos esse movimento forte, né? Já acontecia antes, porque foi com a discussão dos territórios étnico-educacionais, e no que entrou o governo aí do Coiso, foi paralisado lá, mas nas comunidades indígenas não. O movimento continuou. Então, é de formação de professores e é vinculado às universidades federais, só as universidades federais têm os polos dos saberes indígenas. Depois eu vou passar o link que vocês podem acessar o material produzido de letramento e numeramento na língua materna e no português, na segunda língua, dos povos que já trabalham. Tem bolsas, né? São bolsistas, não é muita grana, mas uma bolsa de R$ 200 para um professor indígena trabalhar na sua comunidade, produzindo o material que depois é impresso em livros, né, de alfabetização, letramento e numeramento. Assim, foi um avanço, né? Até então, os materiais que se tinham, na grande maioria, eram de missões, eram
eu não preciso falar aqui, mas vocês sabem em que linha, né? Que esses materiais eram produzidos e são ainda, inclusive, trabalhado em muitas aldeias com esses materiais aqui, mesmo o povo Chavante trabalha com material da missão salesiana. Então, assim, mas hoje nós já temos material dos saberes indígenas, esses livros, e que está nas redes, né, da UFG, que foi que a Maria do Socorro era uma das coordenadoras, então são muitos livros produzidos com os próprios indígenas, com os próprios professores indígenas, numa dinâmica bem bacana dos saberes indígenas, né? E daí a alfabetização, ela não é só a alfabetização, é o todo, né? Todo o movimento nas comunidades tem uma sintonia com a natureza. Se você pegar os mitos, né? Eu fui corrigida outro dia, eu estou falando isso aqui, né? Mas a história de origem do povo é na sintonia com a natureza, com todo o ambiente. Então, precisa da carne da anta para ter um ritual sagrado para o povo Chavante. E não tem a anta se não tiver a mata, não tem a anta se não tiver o cerrado, não tem a anta se não tiver o rio. Então, assim, uma coisa importante da gente perceber é que a alfabetização ela não é desvinculada da vida, né, da língua materna, da vida do povo. Então, do que é sagrado. Já tem, por exemplo, o povo Boi-Bororo aqui de Meruri, eles não comem anta. E a carne da anta para o povo Chavante é uma carne sagrada. Aí o camaleão para o povo Carajá é uma carne sagrada, porque eles consideram que o camaleão é um dos animais mais inteligentes, né? Então, inclusive, é a primeira comida sólida que a criança come depois de 1 ano. É feito todo um ritual. Até 1 aninho a criança só mama, e com 1 aninho é convidado uma pessoa que eles admiram, que tem força, que tem que seja uma liderança, né, para dar comida, uma mulher ou um homem, independe, e dá para a criança a comida sólida. E uma coisa interessante, você que ganha presente. Em todas as festas que são oferecidas, é você que ganha broturé. Eles têm alegria em poder te dar um presente no momento que eles estão festejando, né? Então, quando a criança vai comer a primeira comida sólida, que é a carne do camaleão, então há uma grande festa e você ganha presente. Então, a alfabetização ela é ligada a tudo, né? Ela é ligada quando um professor, assim, na minha observação, quando um professor Carajá começa com a criança pequena, ele começa com a criança com os desenhos, mas não é um desenho fora do contexto, é um desenho contextualizado com o todo, né? E daí, a partir daí, começa o letramento. O povo Carajá, o tronco linguístico é macro-G, então eles têm o som aberto, né? E eles começam a trabalhar com a criança a questão dos sons, né? E tudo se mistura, assim. E daí vai. Uma coisa interessante, eles não usam algumas palavras, como não, por exemplo. Você não vê ninguém falando para a criança, mesmo na língua. Não faça isso, não vai na casa dos espíritos, criança não pode entrar lá. Ninguém fala isso. As crianças sabem dos seus territórios, do território do brincar, e eles brincam de espíritos, né, que são com aquelas vestimentas que eles confeccionam, eles brincam no seu espaço de brincar. Você não vê ninguém batendo em criança, não tem a lei
para amparar a criança e o adolescente por questões de maltratos. Você não vê criança pedindo comida no meio da aldeia, você pode ver uma comunidade passando dificuldade, inclusive fome, mas você não vê só aquela criança, porque elas são sempre acolhidas, né? Se uma mãe morre e aquela mãe que morreu tinha 8 crianças, nenhuma daquelas crianças vão ficar desamparadas. Elas são acolhidas imediato, né? Assim, ela não perde o cuidado, ela não perde, né? E por quem que ela é acolhida? Pela tia mais velha. Então, claro, a família do pai passa a ajudar aquela tia, aí tem todo né? Então, a criança, ela é muito respeitada e amada. Uma coisa interessante que eu falo dessa questão do não é porque eu entrava em desespero às vezes, assim, no início, né? Quando você não sabe muito escutar as coisas, ou você escuta e não consegue entender. Tem um barranco, né? O rio tem um barranco assim lá, e a criança pegava uma faca. Ai, daí eu falava, meu Deus, essa criança vai se cortar. Aí, mãe, você não vai tomar a faca? Ela me olhava bem assim, né? Bem devagar, e, e aí não falava nada assim. E eu pensava, eu não vou lá tomar essa faca, mas eu acho que essa criança vai se cortar. Aí, às vezes, a criança até se cortava mesmo. Quando a criança se cortava, ela era acolhida e saiu todo mundo desesperado para o postinho para fazer o curativo. E é nesse processo, né? Assim, não tem essa coisa que a gente faz, né? De correr em cima, de cercar e de falar o não e de colocar limites aqui. Há uma liberdade muito grande na alfabetização, nos ensinamentos, em tudo, assim. Acho que é isso. E aí a própria criança ela aprende que se ela se cortar, ela vai se machucar, né? Eu queria fazer uma pergunta, assim, foge um pouco, é porque durante a sua fala me chamou muita atenção, por isso antes da sua fala inicial. Foge um pouco do que a gente leu, né? Mas acho que tem um pouco a ver com a questão da educação. Show. Que no início da sua fala você se apresenta como uma mulher preta, né? Se autodeclara preta. E eu queria saber como foi esse processo de autodeclaração. Se foi dentro da aldeia, se foi fora. Porque assim, o que mais me chamou a atenção foi que você não se diz nem parda, nem indígena, mas preta. E eu queria saber como é que foi esse processo, porque de certa forma isso também passa por uma questão de educação, né, de letramento e tal, e foi uma coisa que me chamou bastante atenção, inclusive também como uma mulher preta, né? A gente olha para você e o povo pergunta se ela é indígena. Eu falei, não, ela não é indígena. Né? Então, eu, 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 eu tive uma criação muito interessante, com uma mãe racista e com um pai preto, né? Então, como eu saí a meu pai, inclusive a bunda, né, da minha avó, então eu ficava ouvindo a família da minha mãe, toda branca, do Maranhão, racista. Então, desde que eu nasci, que eu ouvia, mas a minha avó era uma preta muito forte, né? Uma preta baiana, a mãe do meu pai. E ela tinha resposta para tudo. Então, eu nunca fiquei acanhada em responder à minha mãe. Às vezes até apanhava, né? Só depois, estudando, lendo, né? Inclusive a Grada, é que eu vejo como isso foi interessante para mim. Só que meu pai era um preto letrado e minha mãe era uma branca que não sabia ler. E devido ao meu pai ser um preto letrado,
Letrada era ótimo, né? Mas assim, meu pai fez o ginásio. Então, meu pai espírita, né? Kardecista. Eu cresci com a minha avó ali, me dando uma proteção muito grande, porque todo mundo percebia minha mãe é, trazer para mim que eu era a cópia do meu pai. Mas hoje eu tenho isso tranquilo, resolvido. Minha mãe é uma lutadora, assim, uma guerreira também. Mas, assim, eu pequena, é, eu sabia dar respostas, né? E daí, minha mãe falava que eu era para frente. Essa menina, ela é para frente. Então, aí eu cresci sabendo que eu era preta, né? Aí essa coisa, para mim, assim, ela é muito forte, né? Principalmente hoje. E quando você chega na aldeia, eles também, viu, gente? O povo Carajá fala do preto, fala do gordo. Não vamos achar que eles não têm, né? Não é assim. Mesmo que eles sofrem racismo, né? Mas eles têm também algumas atitudes machista, racista, não é assim também, né? E daí, uma coisa eu aprendi logo de entrada na aldeia, né? Com o povo Carajá. Porque o povo Carajá não é um povo gordo. Eles comem muito pouco, eles comem no coletivo, né? Juntos, e eles são um povo coletores. Então, eles andam muito. Assim como os outros povos nômades, eles também nômades, né? E hoje eles são seminômades, porque eles mudam de praias, né? Quando aparece a primeira praia, às vezes você não acha ninguém na aldeia. Eles mudam. Muitas vezes eu chegava com Edilson, eles falavam: Desde se você e Edilson não entrar no canoa tal, vocês vão ficar só na aldeia. E a gente estava indo para dar aula, e a gente entrava nessa canoa e ia para a praia que eles iam. Aí chegava lá, aí alguém pergunta: e como que vocês davam aula? Não, a gente aprendia a bater timbó, que a gente não sabia. A gente ia para a formação, a gente aprendia um monte de coisa que não acontecia na aldeia, né? Então, assim, eu respondi a questão da preta e já falei de outra coisa, mas é assim. Vamos fazer uma rodada agora abrindo para a turma toda, né? A gente está para lá e para cá, então comentários e questões aí para a Deja, para a turma toda. Eu só tinha uma questão, que é quando ela fala dessa questão da... que ela chegou lá e tal, e viu essa questão da educação ser para os meninos, foi em qual ano? Só a questão de ano. Viu? Quando a gente chegou na Macaúba, 2000, né? em 2000, aí a gente começou a dar aula no início de 2001. E depois também, Deja, se você quiser fazer uma pergunta para a galera de cá, também você pode. Tá, assim, só para falar que nessa comunidade nós ficamos 10 anos na aldeia Macaúba. E depois nós fomos para uma outra aldeia, Carajá, só que do lado de cá do Mato Grosso, né? Porque para o povo Carajá, o rio não é divisa, o rio é o centro. Então, a Ilha do Bananal está de lá e os outros estão de cá. Não tem essa divisa aí. Essa divisa nós que fazemos, né? Deja, é o João aqui. Essa escola indígena, ela ia até o ensino médio também ou era só o fundamental? Ah, então, hoje ela vai até o ensino médio, mas foi por etapas, né? Até hoje nós temos escolas que não têm o ensino médio indígena, escolas indígenas que não têm o ensino médio. E nessa escola lá só tinha até o quarto ano, até 2000. A partir de 2001 foi do quinto ano ao oitavo, né, que falava assim. E só depois em 2000 e acho que 2008 foi que nós iniciamos com o ensino médio.
E aí, antes disso, eles se Ir para a cidade. deslocavam. Eles iam para a cidade, aquilo que eu contei, né? Eles só iam para a cidade no tempo da seca, no tempo da cheia, porque quando o rio enche, tem uma vazante, que é um caminho, né? Que é quando o rio enche, fica pertinho a aldeia da cidade. Fica tipo 10 minutos, 5 minutos de barco. Quando o rio seca, você tem que dar a volta, então é assim, aqui a gente fala léguas, né? A gente andava 2 léguas para chegar no rio lá em cima para poder atravessar no leito, porque no meio vira uma ilha grande. Então, a gente tinha que dar a volta. Quando tinha que dar a volta, os alunos paravam de estudar. Então, assim, uns 6 anos, eles estudavam só no tempo da cheia, do rio cheio. Eles têm esse marcador do tempo, assim, o rio cheio e o rio com praias, né? O rio seco. Então, eles não concluíam, eles vinham para a cidade todo ano, fazer o 5º ano, só até um período do ano. Aí, eles não vinham mais. No outro ano, eles vinham de novo. Eles faziam isso, assim, todos os anos. Aí foi quando a gente começou lá o 5º ano. Tanto é que no primeiro ano a gente só tinha aluno do 5º ano. Aí no segundo ano a gente tinha aluno do 5º ano e do sexto, porque os do 4º ano começaram a vir. Aí foi. Aí quando chegou lá no 9º ano, essa turma, é que abriu o ensino médio, porque não tinha alunos para o ensino médio. Brendo e Isabela. Oi, professor, eu sou Brendo. Queria agradecer a presença aqui também. Queria tirar uma dúvida. Acho que é perceptível a diferença cultural e social, né, que é vivido nas aldeias e na cidade grande, né, na capital. Mas eu queria entender como que funciona essa questão de, por exemplo, acesso à universidade, né? Tem bastante pessoas que saem da tribo para poder ir para cidades, fazer faculdade, depois voltar para a tribo. Essas pessoas elas voltam para a tribo para poder contribuir da sua maneira, porque eu acho que tem essa diferença, né? Acho que nem sei se colocaria como diferença, mas acredito que ela deve ter chega lá e encontra uma realidade totalmente diferente daquilo que ela está habituada, daquilo que ela está acostumada, principalmente quando não se tem uma educação escolar indígena. Então, queria entender como é que funciona esse processo. Tem pessoas que saem das aldeias para ir para as universidades, como é que funciona esse processo de volta. A gente viu que a educação no campo, por exemplo, tem um período que passa na universidade estudando, depois volta para o seu território para poder aplicar as coisas que aprenderam ali e conseguir linkar também com a sua realidade. Queria saber como funciona isso nas aldeias. Ok. Isabela. Oi, Deja, bom dia. Bom dia. Me chamo Isabela, sou professora de português e inglês. Você é professora de história, correto? E eu estava, cada vez mais eu ando pensando que dar aula é contar história. E aí eu pensei agora aqui, como que foi para você, sendo professora de história, quais foram as histórias que você contou nas salas de aula indígenas, né? Quais foram as histórias que você contou sobre o Brasil? Quais foram as histórias que você contou, que você escolheu contar para os seus alunos? Beleza. Nós temos, inclusive, autores, né, atores indígenas que saíram das suas comunidades e foram para cidades. Nós temos hoje muitos indígenas em contexto urbano, né, inclusive de outros países, como os venezuelanos, o Aral. Mas é muito interessante, na grande maioria que eu tive contato de indígenas que foram para a cidade,
e que depois retornam para suas comunidades, né? Como que a pesquisa tem sido importante para essas pessoas que têm a oportunidade do espaço nas universidades, porque as universidades ainda é uma estrutura muito, muito de cimento, né? Assim, ainda não abriu para esses saberes dialogarem, né? Porque mesmo quando o indígena está em contexto urbano e que por alguma violência ele perdeu a sua língua materna, os saberes, eles estão ali. A gente presencia essa questão com os nossos, né? Com a minha mãe, que é benzedeira e que sabe de um remédio que ela aprendeu com uma pessoa e que, quando você busca, é um conhecimento dos povos originários. Então, assim, as universidades, elas precisam, não sei que palavra eu diria aqui, mas assim, indigenizar, seria assim, dar mais espaço para os povos indígenas, né? E eles irem para a cidade não significa perder os saberes. Eles vão passar por um processo intercultural, de diálogo entre saberes, mas nós precisamos, né? Pense você que eu estou num curso de mestrado na UFMT, que é a Universidade Federal de Mato Grosso, num estado que tem mais de 43 povos indígenas, só o povo Xavante são 28 mil. A população Xavante é de 28 mil. Nós temos aqui o Parque Nacional do Xingu, com 16 povos indígenas. Nós temos o povo Boi-Bororo, que é o povo de Cuiabá, o povo da terra, a terra dos Boi-Bororo é Cuiabá, é aquela região de Cuiabá ali até Rondonópolis. E a universidade não tem, a Universidade Federal de Mato Grosso, eu estou no Instituto de Educação, né, no PPG, e não tem espaço, não tem espaço. Então, a gente percebe que o processo de colonização ele tá tão forte ainda, né? Que muita coisa precisa ser feita. Nós vivenciamos agora a segunda ATL em Mato Grosso, né? Acampamento Terra Livre, que é um dos movimentos mais fortes dos povos indígenas, que só acontecia em Brasília, aconteceu a segunda esse ano em Mato Grosso. E assim, com dificuldade, né? Por quê? Porque as políticas, elas fazem tudo para calar, para silenciar essas vozes, né? Mas eles resistem, como eu disse, estão na luta, e isso é muito interessante. Teve um evento, né, agora na UFMT, que é... Ai, me fugiu o nome do evento agora, um evento nacional, né, muito importante, e daí, na mesa só estava o Gerson Baniwa. Eu falei, cadê uma mulher indígena, gente, nessa mesa? Né? Ah, é porque não tem? Porque não tem o quê? O diploma? Porque os saberes têm, né? E as anciãs. Mas nós temos também com diploma, nós temos doutoras, né? Tem a Isabel Talcani, que é uma doutora aqui de Mato Grosso. Então, nós temos sim, só que eu vejo dessa forma, né? Eu falei numa avaliação de uma disciplina que a professora não gostou muito, mas depois eu pensei, eu podia ter falado diferente. Eu falei, essa universidade é feia. Aí ela ficou assim, né? Eu falei, não estou falando de ter artesanato nas paredes, não, mas de ouvir vozes aqui desses conhecimentos, né? Então,
essas vozes, elas precisam vir. Eu todo dia quando E, eu chego e daí, assim, eu não sei se eu respondi para ele, mas essas Respondeu pesquisas muito. são interessantes. Aí a outra moça me perguntou, esqueci, agora eu não estou anotando, gente. Isabela, você esqueceu a pergunta ou o meu nome? Uhum. A pergunta tá. Não, eu estava me perguntando, você como professora de história, Ah, verdade, agora eu quais lembrei. foram as histórias, né, que você escolheu contar para Aham, os seus alunos indígenas? tá. Então, é, como essas cidades aqui, ribeirinhas, nós temos a presença, né, muito forte deles, e eu só fui ser professora de história, porque a princípio eu não era professora de história, eu dava aula de matemática. E, Ela falou. Aí, Você se lembra de o Brenda de matemática. então, quando eu chego na universidade para a licenciatura em história, eu ainda não tinha, eu não tinha essa compreensão. Eu só compreendi que eu trabalhava história, a ética em matemática, os saberes, quando eu cheguei na aldeia. Porque quando você chega na comunidade e você consegue escutar, e você consegue dialogar, e você consegue sentir, né? Sentir você consegue sentir até que o perigo está chegando. É muito interessante, né? Porque de repente faz um silêncio profundo na comunidade. Você fala, ó, alguma coisa tá errada, né? Então, a Carolina falou para mim essa semana uma coisa muito interessante. Ela falou assim, eu falei, Carol, nós fomos lá Carolina, para um lugar. só para falar assim, Carolina é a pessoa que ela está fazendo o mestrado, a mulher cacica do povo que você falou. Chavante. Chavante. No espaço lá, nós fomos para um lugar um pouco afastado para me fazer a entrevista com ela. E foi juntando pássaros e foi juntando pássaros, assim, aquele tanto de pássaro nas árvores lá, quase assim para me incomodar mesmo, sabe? Assim, com tanto barulho de pássaros, assim, os pássaros cantavam, outros cutucavam. Aí eu falei, aí ela sorriu, né? Eu falei, você está achando graça, né, Carol? Porque eles estão tirando minha atenção e tirando a sua também. Aí ela falou assim: minha mãe que me contou que eles escutam, eles também estão me escutando. Aí eu Ó, falei, ah, interessante, né? Eles estão te escutando. E daí eu nem tô conseguindo te ouvir direito. Ela falou, porque você tem que treinar. veja isso, tem que estar na dissertação, tá? É interessante que você Ouviu o que eu disse, Sinhá? ouve, que você perde também, você aprende e você desaprende, né? Então, o contexto, ele contribui, nós somos seres humanos, né? Então, quando você fala assim, que história você contava, dependia muito do contexto, né? Na comunidade, talvez eu contasse pouca história, mesmo que eu sou conversadeira, mas eu treinei a ouvir, porque se você não escutasse também, você não conseguia trabalhar, você não conseguia vivenciar momentos se você não escutasse. Você tinha que ouvir os passos, você tinha que ouvir os cantos, senão você não conseguia dar aula, né? Então, É interessante, eu perguntei para você, como professora, que histórias você contava, e você me disse que você mais ouvia do que contava. Isso é legal. mas é dessa forma mesmo. A outra coisa, assim, Outra quando eu coisa. vim para a escola do não indígena,
porque eu tive a oportunidade de ser formadora de professores num centro de formação aqui em Barra do Garças, e recentemente eu fui para dentro da sala de aula com alunos indígenas e não indígenas. E eu podia escolher com quais as turmas eu queria trabalhar, então eu trabalhei com 12 turmas de sexto ano e sétimo ano. E daí, assim, eu pensava assim, como desmontar esse material estruturado do governo para que, no contexto das crianças que eu trabalho, né, que eram indígenas e não indígenas, eu possa trabalhar a disciplina de história, né? E daí a gente encontra caminhos, né? Encontra histórias no contexto. É muito interessante. Como que eu implemento a Lei 10.011.000 se eu não buscar as brechas, os caminhos? Porque o material aqui em Mato Grosso ele vem estruturado. Sim. Vem um livro pronto para trabalhar com as crianças do sexto ano. Provavelmente falando do negócio de que descobriram o Brasil. Mas aí no que você desmonta e pega o próprio texto, né, e busca essas brechas de construir essa, aí você consegue até Inclui eles, né? Você inclui seus alunos, né? Porque se você dá aula de história falando que descobriram o Brasil, qual é o tipo de representação, né, que você vai dar para os indígenas? Não sei. eu falo nessa escola que eu estava trabalhando em Nova Chavantina, eu falei assim um dia, né, numa sala lá. Falei, quando você passa dos 50, como professor, é muito interessante. Todo mundo já sabe que você usa os Aflex mesmo, então você não precisa nem se preocupar, né? Assim, você vai com aquela sandaliona, assim, bem bonita mesmo, quase sempre o mesmo modelo. E daí, assim, você olha para a cara do professor de matemática e ele tá assim, né? Ah, porque aqueles alunos não sabem nem fazer continha, não sabem nem fazer não sei o quê. E professor, você já perguntou para ele o que que ele sabe? Aí chega me olha espantada assim. Ah, eu vi que você dá aula de história, você faz até passeata no meio do pátio. Porque o contexto, né? Se você dá uma coisa fora do contexto, a criança não vai ter interesse mesmo, né? E o que é para nós dar aula se ninguém tem interesse? Já pensou, Renato, essa É figura aí? desesperador. Entrar na sala de aula e os alunos não têm interesse nenhum. Caramba, né? É para acabar. Isso acontece com os nossos aluninhos do sexto ano também. Se você entrar na sala e você não despertar, eles não vão aprender e também eles não vão querer falar nada, nem participar, nem trocar, nem com coleguinha, né? Eu fiz uma fala num sexto ano assim, por causa dos alunos indígenas em contexto urbano, quando ia fazer o grupo, os alunos não queriam fazer parte daquele grupo com que tinham os indígenas. Aí uma menina falou assim, professora, só na aula da senhora que todo mundo agora quer fazer grupo com os indígenas. Quando é na aula de matemática, ninguém quer. Na aula de português também não. Só é na aula da senhora que todo mundo fica, professora, eu posso ficar no grupo com os indígenas? Professora, a senhora vai dividir os indígenas para algum vir para o nosso grupo? Aí eu falei, e por que que você fez essa observação assim? Como que você conseguiu perceber isso? Eu não sabia. Como que você descobriu isso? Falou, professora, porque na aula da senhora a gente sai até para fora. Aí eu falei, ah, entendi. E também na aula da senhora, eles falam. Na aula de outro professor, eles não falam. Eu falei, por que que eles não falam? Ah, porque a pergunta do professor não tem nada a ver para ele responder. Então, até isso, né, assim, de que forma você pergunta para os seus alunos,
de que forma você problematiza, de que forma você contextualiza. Cada um, é isso que eu falo, assim, eu só tenho gratidão por ter me tornado um ser intercultural, porque hoje eu consigo chegar nos lugares, né, e perceber a pessoa que está triste e também aquela pessoa mal educada. Eu olho para ela e penso, puxa vida, deve estar com tanto problema, que lute, né? Mas assim, você começa a compreender até os tratamentos que as pessoas dão para você também, né? Então, o problematizar e contextualizar, para mim, é o caminho, assim, Legal. das histórias contadas, né? Legal. Veja, nós já estamos, faltam 15 minutos, né, para terminar, e aí eu vou passar assim, para uma fala geral. Não precisa ter pergunta para não ter que responder, assim, mas a gente pode fazer uma rodada geral. E aí já volto para você dar uma finalizada e um tchau para a gente, dizer o que você achar que valeu aí, tá? Então vamos lá? Palavra aberta para a galera aqui. Isabelle está cheia de coisa. A gente queria ficar até 2 horas da tarde, mas não podemos. Fala. Gente, mas olha, pode ficar à vontade, Renato. Se você quiser passar meu contato, eu não me importo. Eita, fé. Tu é uma mulher fazendo dissertação. É, verdade. Eu sou o seu grilo falante. Eu sei. A Isabelle, Ana, quem quiser, então uma rodada de falas assim. Eu queria dizer que o trabalho do companheiro dela, que ela falou, né? Para mim foi muito interessante porque eu confesso que eu tinha uma visão vitimista, assim, da educação indígena. E saber que tem os professores da própria aldeia e que tem uma conscientização de usar esse espaço para preservar a cultura, realmente eu achei isso muito, muito legal, assim. Então, acho que Manda o recado para o Edilson. o que assim ficou que foi uma coisa que me surpreendeu mesmo, foi algo que eu vi diferente, que eu gostei. Fiquei muito feliz. Deixa eu aproveitar a sua fala e dizer assim, a dissertação do Edilson eu também gosto muito, né? Li na época que ele estava fazendo e tal. E tem uma coisa muito boa nesse trabalho, que eu acho que é o diferencial da dissertação dele, é que ele faz como é que fala? Uma defesa da educação escolar indígena. Porque, às vezes, a gente, quando fala na educação escolar, a gente tem um certo preconceito, né? Tipo assim, a educação indígena é tudo isso que a Deja falou lindamente hoje, e que a gente viajou com você para dentro da aldeia lá e viu a mãe, as tias falando com as meninas, né? Os meninos brincando e tal, a criança com a faca que vai aprender a se cortar sozinha, né? Assim, tem uma educação aí, mas aí quando a gente fala em educação escolar, a gente já cria um certo preconceito, né? Parece que vai virar aquela escola tradicional. E o Edilson, ele mostra no trabalho dele, com todas as letras, o quanto é importante a educação escolar, porque ela também é um espaço de preservação da cultura, quando ela é, de fato, diferenciada, atenta, sensível, intercultural e tudo isso, né? Então, assim, esse espaço precisa ser... porque a gente precisa lutar por ele, mas para que ele seja, de fato, uma educação escolar indígena, com tudo que tem que ser. Bom, vai. Romanita? Não, é uma pergunta e também é uma curiosidade. Assim, quantas escolas indígenas a senhora deu aula e qual foi assim, a maior dificuldade que você encontrou nelas? Depois não precisa responder tudo com muita coisa, não. Só dizer a quantidade de escolas e falar
como quiser. Ana quer falar, quem mais da turma também, você também. Temos uma visitante do curso de biologia. Ah, legal. Pode falar. Não, eu só queria agradecer mesmo. Eu achei muito que eu foquei mais no documentário e no projeto de pesquisa que fala da origem do povo Carajá. E eu achei muito interessante, assim, a forma como as imagens foram retratadas, né? Porque foram crianças indígenas contando a própria história. Eu achei isso fantástico, né? Porque é a manutenção ali da história mesmo, né? Da oralidade. E como os desenhos, até também tinha me passado quando você estava falando da educação, né? Da questão dos desenhos e tal, como não são desenhos sem, sem nexo, Contextos. sem contexto. Tipo, não são desenhos fora do contexto, sabe? São desenhos ali que mostram a origem do povo, né? E para aquela criança estar também desenhando aquilo, ela teve também uma contação de história, né? Do surgimento do próprio povo. E também essa permanência dessa história de origem nas escolas, né, que é muito importante também. Ó, Não, eu só queria falar duas coisas muito rápidas. Durante essa fala, me remeteu dois casos que aconteceram aqui no Rio, que o primeiro é da aldeia Maracanã, que eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas fica ali no Maracanã, e que agora está sendo ameaçada de despejo novamente por uma ação do Estado do Rio de Janeiro. E aí, lá na aldeia Maracanã, eles consideram a aldeia inteira como uma universidade indígena. Então, todo mundo que frequenta a aldeia é estudante dessa universidade indígena. Inclusive, que apresentam, assim, em outros locais, enfim, até nas próprias assembleias da aldeia. Aí fiquei pensando, né, nessa relação de como as pessoas interagem com a aldeia também, e em Mato Grosso, talvez, eu não sei se existe alguma experiência parecida, mas, enfim, da gente pensar a aldeia como um todo e não como a instituição escola nesse espaço de educação. E aí o outro caso é que lá em Maricá, na aldeia Mata Verde Bonita, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso de bacharel lá com eles, e aí recentemente teve um encontro de pajés. E aí os jovens da aldeia apresentaram uma carta dizendo que uma das causas do suicídio, das altas taxas de suicídio na aldeia, era justamente por conta das questões educacionais. Em especial, para eles terem que sair da aldeia para conseguir estudar, em especial no ensino médio. Porque na aldeia em si só tem até o ensino fundamental. Primeiro, né? O ensino fundamental 2 ele tem que sair também. Aí fiquei pensando nisso também, tem as altas taxas de suicídio que você comentou, eles conseguem, ou enfim, conectam com as questões educacionais que eles vivem também. Mas, enfim, só reflexões para a gente. Precisa responder exatamente. isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pessoal? Beijo, volto para você para umas considerações finais. Já antes agradeço imensamente, acho que eu cada vez fico mais bobo assim, de te ouvir, que é sempre muito, muito bom, né? Aprendo demais e já vou guardar essa frase, essa universidade é feia. Não é muito politicamente correto falar, mas eu gostei. Tem muita subjetividade aí nesse feia. Só pode entender de várias maneiras. Adriana, essa universidade é feia. Vai, deixa. Bom, eu quero agradecer também, né? E falar para vocês que me permitir renascer do fundo do Araguaia é um processo de construção desse ser intercultural para a vida, né? Assim, cada dia que eu estou hoje com a Carolina Reuaptu Chavante, eu vou aprendendo muito mais, assim, né? Com o meu olhar de mulher preta, né? Ouvindo, escutando, dialogando com uma mulher indígena, cacica, guerreira, muito linda, né, a Carolina. Eu vou passar para o Renato o link do livro As 15 Heroínas, daquele Instituto Walter lá, que escreveu sobre as heroínas
que perderam seus entes queridos na ditadura, né? Ela faz parte daquele livro. Então, assim, a história da Carolina é uma história de muitas mulheres, é a nossa história, né? Então, é bem bacana. E eu separei aqui, até enviei para o Renato, um poema que eu gosto, né? E que eu falei no encontro agora de amigos da Prelazia. Antes, eu tinha medo de falar. E lendo sobre o sexismo, percebi que sentia medo de falar. Porque eu sou uma mulher, lembrei das fogueiras e aquilo que queimou por dentro. Antes eu tinha medo de falar, e lendo sobre o racismo, percebi que sentia medo de falar, porque eu era uma mulher racializada. Lembrei das correntes e aquilo que aprisionou por dentro. Antes eu tinha medo de falar, e lendo sobre o capitalismo, percebi que sentia medo de falar, porque eu era uma mulher racializada, empobrecida. Lembrei da fome e aquilo me devorou por dentro. Antes eu tinha medo de falar, e lendo sobre o colonialismo, percebi que eu sentia medo de falar porque eu era uma mulher racializada, empobrecida, colonizada. Lembrei dos laços e aquilo que amarrou por dentro. Dos ventres espoliados, de onde eu vim, escorre um fio de fala desautorizada. Nasci para falar por mim, mas também pelas ancestrais que em mim fazem morada. Falo para dentro, quando não me sinto autorizada a falar para fora. E falando para dentro, apago a fogueira da Inquisição, quebro as correntes, sacio a fome por expressão e desato os laços nos dentes. É da Andriele Mendes, ela é indígena potiguara. É uma poesia dela, eu acho muito forte, muito importante, assim. Terminar esse momento. Isso. Awiri. Awiri. Repare é obrigado em Chavante. Tá bom, pronto. Em obrigado em Carajá é ticotó e tuquê. Ticotó. E eu acho que obrigado em Guarani é vevete. Pronto. Repare. Passamos aí por todas as línguas. Enfim, Deise, não tem palavras. Acho que foi uma super aula, não foi, gente? Foi. E, Com certeza. enfim, a gente viajou com você aí para todos esses espaços. Passa o livro depois para o pessoal conhecer a Carolina. Isso, vou passar um monte de links aí da rede de sementes, né? A rede de sementes das mulheres indígenas e ribeirinhas, que é um movimento muito importante das sementes aqui no Araguaia. E vou passar bastante link aí dos saberes indígenas, das produções, né? Bem bacana. Hã? Beijo. Ó, já está querendo visitar a sua escola. Né? Nesse momento, não sei. Renata, eu nem respondi por quantas escolas indígenas eu passei. Sim, fala. Ela foi ali fora as coisas e atendeu o Então, telefone, mas... Aldeia Macaúba, né? Eu fui professora 10 anos. Aldeia Itxalá, eu fui coordenadora. Tá lá. E só foram essas duas escolas, Carajá. E as outras escolas indígenas foi pelo polo, né, do Centro de Formação, que eu atuei como formadora de educação escolar indígena, né, que aí foram todo o povo do Xingu, Boi-Bororo, Chavante, aí foram outros povos, mas na formação de professores. Legal. E agora eu atuo nos saberes indígenas, né, com o povo Chavante. Tudo bem. Então tá, Deja, brigadíssimo. Obrigada. Beijo pra você, dá Tchau, beijo. um abração para o Edilson. Tá bom. Enfim, a gente continua se falando lá no Zap. Tá, prazer, gente. Beijo. 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 Tchau. Saiu. Legal, né, gente? Muito. Tá gravando do chat. Vou fechar aqui para... Como é que faz?
Ali, ó, do lado, professora. Aí, ó, para.